Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidá-los a investir um pouco do seu tempo naquilo que eu acho de mais precioso na vida, né? Que é exatamente o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos estudado aqui aos capítulos iniciais de Romanos com uma intenção bem clara. Eu espero que você perceba isso, né? Já disse isso outras vezes, mas vou repetir agora. Nós temos na carta de Paulo aos Romanos aquilo que é chamado de uma espécie de teologia sistemática a respeito da salvação. Nenhuma carta, nenhum escrito na Bíblia é tão sistematizado a respeito da salvação, é tão completo a respeito da salvação como essa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ele traz aqui, na verdade, a sua mensagem, né? É a sua compreensão a respeito de como ele entende salvação. E lembrando sempre, a gente nunca pode esquecer disso, Paulo está falando inspirado pelo Espírito de Deus. Então, nós temos aqui um homem de Deus seguindo uma direção de Deus e tratando daquilo que é o assunto mais importante da Bíblia, que é a salvação do ser humano. Então, ele começa essa carta falando a respeito da justificação pela fé, da justiça de Deus. É o método de salvação que Deus tem para alcançar o ser humano, tá? E ele apresenta esse tema, só que depois que ele apresenta o tema, estou falando aqui dos versículos 16 e 17 de Romanos, ele não vai direto tratar da justiça de Deus. Ele faz uma pausa, ele apresenta o tema, faz uma pausa, e depois que ele faz essa pausa, ele traz para nós a razão pela qual o ser humano precisa de salvação. É algo assim, queridos, assim, simplesmente tremenda, é fantástico, na verdade, a maneira como está organizada essa carta. A maneira como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele organiza a carta, tá bom? Ele apresenta a carta. Então, ele anuncia a mensagem de salvação, a justiça de Deus, e aí ele faz uma pausa como se parasse para explicar. Eu vou mostrar a vocês por que vocês precisam dessa justiça de Deus. Então ele passa a descrever a realidade do ser humano debaixo da ira de Deus. Ele fala primeiro dos gentios, no capítulo 1 ainda, do versículo 19 até o final. Ele está abordando a realidade dos gentios debaixo da ira de Deus. E no capítulo 2, ele começa a mostrar que os judeus também estão debaixo da ira de Deus. Lembrando que esses termos aqui, né, gentios e judeus, são termos que Paulo usa para descrever a humanidade. Com judeus, ele está falando aqui aos judeus, é lógico, né? Aos israelitas, e gentios é uma expressão que abarca toda a totalidade do restante da raça humana, entendeu? Todo aquele que não é judeu é um gentio. Então, são termos que ele usa para. É uma espécie de classificação que ele faz da humanidade: judeus de um lado, gentios do outro, né? Então ele coloca toda a humanidade debaixo da ira de Deus. É um negócio tremendo isso, sabe? E aqui uma justificativa, queridos, eu nem sei se é necessário, mas eu gosto de fazer. Ó. Eu venho tratando a respeito dessa abordagem de Paulo do homem debaixo da ira de Deus. Eu venho colocando isso, aplicando isso, lendo os textos com vocês, explicando esses textos a vocês, tá? Trazendo as aplicações disso, tentando de todas as formas mostrar que o ser humano precisa de um Salvador. Essa é a minha principal meta naquilo que eu venho expondo aqui em relação a Romanos, tá? O meu objetivo supremo aqui é mostrar que o ser humano precisa de um Salvador. Bom, se você que acompanha esses vídeos aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook ou Instagram, não importa, se você tem acompanhado esses vídeos e você já é cristão, você já é alguém que nasceu de novo, amém, querido, sabe? É bom que você acompanhe, nós temos uma exposição da palavra de Deus, tá bom? Uma exposição detalhada da palavra de Deus, isso vai enriquecer a sua vida, o conhecimento que você tem da palavra de Deus, não tenha dúvida com relação a isso.
Mas eu gostaria de desafiar você que já tem salvação. E o meu desafio a você é exatamente o fato de você não se contentar em apenas absorver o conhecimento, apenas aprender, mas que você seja um instrumento de Deus a levar esses vídeos a outras pessoas. Eu faço aqui na minha vida particular, os vídeos que eu gravo, né? Eu compartilho geralmente com os meus familiares, por parte de mãe, por parte de pai. Eu tenho muitas pessoas que são cristãs, né? Que já nasceram de novo, mas tem outras que não são. Então eu compartilho isso nos grupos familiares, né? Tenho sugerido ao pessoal da igreja que também faça a mesma coisa e sugiro a você, você que é cristão, tá? Tem consciência de que é um novo homem, é uma nova mulher, já nasceu de novo. Eu sugiro a você que compartilhe isso com as pessoas que você conhece que ainda não nasceram de novo, tá bom? Dê a elas a oportunidade de ouvir o Evangelho, uma exposição do Evangelho. E aqui, queridos, não é porque eu estou pregando isso aqui, mas não é uma exposição muito. Como é que eu digo isso? Não é muito comum você ouvir aquilo que eu venho pregando aqui, tá? Tenho consciência disso, de que não é muito comum você ouvir mensagens com o conteúdo que você tem ouvido aqui. Então eu sugiro a vocês que façam isso, tá bom? E se você é alguém que está ouvindo essas mensagens, assistindo esses vídeos, mas ainda não conhece a Jesus, olha, a minha pergunta para você é: o que é que você está esperando? Porque tudo que eu venho mostrando aqui tem a finalidade de levar o homem a reconhecer a necessidade que ele tem de Cristo, a necessidade de um Salvador. Eu tenho mostrado o homem debaixo da ira de Deus, seja ele gentil, como nós vimos. É uma descrição assim pavorosa que Paulo faz no capítulo 1 a respeito da situação do gentio, mas eu digo a vocês que, na minha concepção, a descrição a respeito que Paulo faz dos judeus é mais pavorosa ainda. Por quê? Porque os judeus conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus, eles tinham a palavra de Deus. Eles eram os detentores desse conhecimento, tiveram os seus profetas, tiveram os seus sacerdotes, tinham o templo, e a despeito de tudo isso, eles também estavam debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque, mesmo tendo o conhecimento da palavra, eles não viviam a palavra. E essa é uma palavra, querido, para pessoas que estão nos acompanhando e que são pessoas religiosas. Elas não nasceram de novo, elas não são novas criaturas, talvez nem saibam o que significa isso, e eu não estou menosprezando de forma alguma. É porque são termos bíblicos, né, que algumas pessoas religiosas não conhecem porque não têm acesso às escrituras, a uma exposição franca e honesta das escrituras sagradas. Então elas não conhecem esses termos bíblicos. Então, para você que é uma pessoa religiosa, mas ainda não nasceu de novo, ainda não é uma nova criatura, eu sugiro a você, querido, que repense a sua vida, que avalie a sua vida. Pegue esses vídeos e faça uma avaliação. E se você está duvidando do conteúdo, daquilo que nós temos ministrado, pegue as Escrituras Sagradas, leia a carta de Paulo aos Romanos, tá? Pedindo do Senhor uma orientação, que Ele fale contigo, porque eu tenho certeza que se você desejar realmente buscar o Senhor vai falar ao teu coração. Porque tudo que nós temos colocado aqui diante de vocês é uma exposição da necessidade que o ser humano tem de ter um Salvador. É a necessidade de reconhecer que está perdido, que está debaixo da ira de Deus, ainda que seja uma pessoa religiosa, ainda que vá à igreja, ainda que faça algumas coisas religiosas, mas você ainda não conhece a Deus. Queridos, meu desejo, o desejo do meu coração, eu oro por isso praticamente todos os dias, é que o Senhor te ajude a entender realmente a vontade dEle para a tua vida. E que você não se perda em meio à religiosidade, num espírito de religiosidade, sem que você conheça de fato a Deus, sem que você conheça de fato o Senhor Jesus Cristo. Oro para que você encontre Cristo, para que o Espírito de Deus faça morada no seu coração, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima.